Título da lição e verso. Ok. Ok, o texto é de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Antes da gente entrar para o texto e a discussão da lição, vamos para os objetivos desse final de semana. O que a gente tinha para aprender durante a semana, o que a gente deveria sentir a partir desse aprendizado e qual a prática resultante disso. Então, o primeiro objetivo, o que a gente tinha para aprender essa semana? Ou seja, a gente retoma o tema que é o centro da discussão em Gálatas, que são os dois extremos através dos quais Satanás produz o engano, desde que mundo é mundo. Ou ele nos leva para uma prática equivocada a respeito da pessoa de Deus, o que nos conduz ao legalismo, ou ele nos leva a um conceito equivocado de Deus no sentido da sua bondade, que nos leva à licenciosidade ou ao liberalismo. A gente volta a esse mesmo tema a partir dessa referência. Porém, nessa lição especificamente, esse tema está pautado não na discussão da lei, mas na discussão da liberdade. Qual é o conceito da verdadeira liberdade à luz do texto bíblico? Qual sentimento deveria resultar da gente compreender o significado da liberdade em Cristo? Portanto, duas coisas interessantes aqui, atreladas uma à outra. Uma que é o sentimento, a outra que é um adjetivo para esse sentimento. Primeiro, alegria. Esse deveria ser o resultado imediato da percepção do que Cristo fez por nós, enquanto libertador. Mas não é uma alegria qualquer. É uma alegria qualificada. É uma alegria inspiradora. Ou seja, ela tem duas dimensões. Uma para dentro, ou seja, nos inspira, e uma para fora, inspira outros. Portanto, a alegria que resulta do desenho da libertação em Cristo, ela contagia outros com a mesma dimensão de alegria. E é interessante que esse processo é um processo de gratuidade. Ele está ancorado na graça de Cristo, na gratuidade da oferta, não na gratuidade do preço. Ou seja, alguém pagou, mas ofertou gratuitamente. Essa alegria contagia e inspira outros a fazerem o mesmo. Isso está na essência da liberdade cristã. Qual seria a prática resultante de perceber, entender e sentir isso? Como eu disse, ela é uma alegria inspiradora, baseado na graça de alguém que gratuitamente oferta algo que tem um preço. Isso contagia outro a fazer o mesmo, e esse fazer o mesmo é o objetivo prático. Amar aos outros como Cristo nos amou. Amar aos outros antes que nos amem, como Cristo nos amou primeiro. Esse é o desenho prático da lição dessa semana, o resultado prático da abordagem dessa semana, e a forma disso acontecer é uma união plena ou constante com esse Cristo. Portanto, o título é bem apropriado, bastante preciso, Liberdade em Cristo, porque ele resume todo este desenho. O texto é o texto de Gálatas 5, 1 a 15, e diferente das outras semanas, eu não vou ler o texto por inteiro, até porque várias partes dele são repetitivas. Eu vou me concentrar basicamente em dois versos, o primeiro e o 13, que eu acho que resumem a essência do texto dessa semana. Começando pelo primeiro, pegando a abordagem de abertura do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. E isso é um texto que eu gosto, porque toda vez que você encontra textos que parecem redundância, tem uma mensagem escondida atrás do texto. Nenhum texto está aqui por acaso, principalmente se o escritor é Paulo. Por que Paulo diria uma coisa que parece redundância? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Olha, tem algum jeito de libertar que não seja para a liberdade? Essa é a primeira coisa interessante. A segunda é como continua: permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ora, tem sentido eu dizer isso para alguém que foi liberto da escravidão e conhece muito bem qual é a escravidão?
tem alguma coisa atrás dessa liberdade que ultrapassa a compreensão superficial. O segundo texto é o texto do verso primário da lição, que é o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Aqui está a compreensão do que Paulo quis dizer no verso 1, quando disse: para a liberdade Deus nos libertou, e o contexto da segunda parte: permaneçam firmes. De alguma forma, é fácil ser dobrado para uma falsa liberdade. E de alguma forma, é fácil desejar a escravidão frente ao produto da liberdade, o que é mais complexo. Ou seja, quando eu comparo a escravidão do pecado com o que a liberdade produz, pode ser que eu seja tentado a querer ser escravo outra vez. Aqui tem uma coisa a ser aprendida. Quando eu estava pensando no comentário que eu postei ontem, toda vez que eu escuto a palavra liberdade, eu dizia isso ontem no comentário, a palavra liberdade me traz à mente duas coisas que eu não consigo escapar. Falou a palavra, essas duas coisas vêm à mente de forma involuntária. A primeira delas, vendo Newton ali, não vou me atrever a fazê-lo, com ele sentado, a primeira delas diz respeito à minha infância, de um hino que sempre vem à mente quando eu escuto a palavra liberdade. Porque a gente foi treinadinho, eu nasci no período militar, então a gente foi treinadinho a cantar o hino da República. E eu não vou me atrever porque a primeira parte do hino, que são as duas estrofes do hino, são terríveis de cantar, porque se tem um hino difícil é esse, de todos os da estrutura brasileira. Mas o coro é fácil. O coro a gente sempre lembra, que é o liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. O que me chama a atenção nesse hino, e por isso é a primeira referência que me vem da palavra liberdade, são as estrofes. É um hino longo, cheio de estrofes, mas que descrevem uma história. E se você tiver a chance de voltar para casa depois e ler com calma o hino, você vai ver que a sequência do hino da Proclamação à República é exatamente a sequência teológica do cristianismo. Coincidência ou não, ele é exatamente a sequência da teologia cristã. Porque se você perguntar, quando falamos em liberdade cristã, do que fomos libertos, há uma sequência de coisas. A primeira coisa da qual somos libertos é uma escravidão imposta pelo pecado, chamada morte. Não temos como escapar dela, ela está dada a todos nós e é a única certeza da vida após o nascimento. Vamos ou estamos morrendo. Essa é uma certeza democrática que atinge todos, da qual não conseguimos escapar. Portanto, quando o hino da Proclamação à República começa a descrever a nossa perspectiva de liberdade, a primeira coisa que ele relembra é que é difícil imaginar que um país como o nosso, vivendo o desenho da liberdade, à época da construção do hino, teve um dia escravidão. Portanto, o hino é um olhar para é possível admitir que um país como o nosso tenha escravidão, viva a escravidão, seja pautado por um desenho de escravidão. E ele começa com uma proposta de esperança, a libertação desta escravidão, a qual o hino depois compara com a próxima e as próximas estruturas de escravidão. A própria monarquia, da qual a república era uma alternativa, e as diversas esperanças que se constroem na libertação, na liberdade de um fenômeno escravagista ou de um fenômeno que de alguma forma nos escravize. Então, dentro desse contexto, essa é a primeira referência interessante do hino de Proclamação à República. A segunda coisa interessante de observar é a forma como a liberdade vem. E o hino fala que fomos batizados com sangue. E, curiosamente, é exatamente a forma como nós, no cristianismo, somos libertos daquilo que nos escraviza. Há um batismo, e esse batismo é no sangue de Cristo. Essa estrutura do batismo nos traz a tão sonhada liberdade.
Mas essa liberdade não é sem luta. Ou seja, apesar de livres, haverão lutas, haverão tempestades. E em meio a essas lutas e a esta tempestade, a esperança de uma nova liberdade se faz. Portanto, uma liberdade não nos tira para um contexto de inércia e de uma passividade, mas nos tira de um desenho de escravidão para um desenho de luta. E é por isso que quando Paulo retrata o texto de que talvez a liberdade nos faça querer voltar à escravidão, é porque a liberdade não implica passividade, sentado na beira de uma praia, com as pernas em cima de um banquinho e uma cadeira espreguiçadeira, com o suquinho do lado e o ventinho batendo suavemente. Não, não é isso que é a liberdade no desenho cristão. A liberdade implicará lutas e tempestade. Ora, então, mas para quê uma liberdade que nos tira da escravidão para algo que também não é bom, ou pelo menos não parece ser? Onde está o segredo de tudo isso? Na realidade, se a gente continua lendo as estrofes do Hino à República, você vai ver que a questão prometida não era a ausência de lutas ou tempestades, mas paz. Que é exatamente o que está prometido na Bíblia. Paz que excede todo o entendimento. Paz em meio à aflição. Paz apesar da confusão. E me chamou a atenção porque o desenho vai se completar com a esperança. A esperança de uma nova pátria, de um novo mundo. Que é exatamente a nossa esperança. De que após a tempestade e as lutas, uma nova pátria e um novo mundo chegue. Então, se canta o coro. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas ou tempestades, dá que ouçamos tua voz. Guarda isso numa caixinha. Segunda caixinha que me chamou a atenção na lição dessa semana é a segunda frase que me vem à mente toda vez que a palavra liberdade vem, porque durante 4 anos de faculdade eu fiquei escutando essa frase sendo repetida rotineiramente por um professor que era o professor de filosofia. E aí eu, por obras do destino, virei professor de filosofia também, e a frase me acompanha, que é o conceito de liberdade. O Sr. Gerson Pires, nas aulas de filosofia da educação ou filosofia geral, sempre repetia que liberdade tem uma distorção no conceito humano, na abordagem humana, por conta do pecado. E a gente sempre pensa a liberdade como a ausência de qualquer meio restritivo, qualquer regra, qualquer lei. Afinal de contas, a gente traça o desenho de liberdade como um desenho pleno de autossuficiência, e isso é um equívoco, principalmente se somos criaturas. Não há autossuficiência. A vida depende de Deus. Portanto, não haverá autossuficiência. Mas há uma implantação, um enxerto no meio do conceito humano, que é o pecado, e Satanás propõe que exista liberdade sem Deus, que exista liberdade na autossuficiência. O problema é que Satanás escondeu que a autossuficiência a que ele nos entrega como proposta, na realidade é uma troca de dependência. É sair da dependência de Deus para ser escravos dele, de Satanás. Mas isso ele esconde através de uma proposta de você pode fazer tudo o que você quiser. Na realidade não é tudo o que você quiser, é tudo o que ele te induzir para fazer. Você troca o senhorio. Você troca o modelo. Exatamente por isso. Para mim, democracia é um não governo. Porque se o governo depende da escolha do povo e o povo tem como essência o egoísmo, o egocentrismo e o pecado, democracia só pode ter um pai, aquele que inicia a palavra, o demo. Por isso, se democracia fosse bom, não começava assim. Para mim, governo adequado chama-se teocracia, porque liberdade só existe nesta palavra, theos, Deus. Qualquer outra coisa é invenção humana. Esse é o problema. Não estou discutindo a questão de democracia versus autocracia,
aristocracia ou qualquer outra cracia inventada pelos homens. Mas quando eu comparo esta com a de Deus, aí sim, todas as demais são inválidas, todas as demais não funcionam. O curioso é que você pode usar até esse desenho como um trocadilho interessante, mas guarda ele para um pouquinho mais para frente, dessa questão do governo do povo, do modelo da democracia. Acho que no fim da lição ela cabe melhor do que agora, mas me lembra se eu esquecer. Qual era a definição que o professor Gerson usava para liberdade para corrigir essa distorção? Ele dizia assim: liberdade é a capacidade de escolher e executar o bem. Essa era a definição de liberdade que ele usava dentro do escopo da filosofia da educação cristã. Por mais simples que pareça a definição, ela não é tanto, quando você reparte em pedaços. A primeira coisa interessante é que liberdade não é uma condição, que é o nosso primeiro equívoco sobre essa palavra. Liberdade não é um estado ou uma condição, é uma capacidade. Portanto, liberdade também não é um sentimento, não é uma percepção. Liberdade é uma capacidade. Ou seja, a palavra liberdade está atrelada a um desenho da criação. Deus nos criou com esta capacidade, a liberdade. A gente costuma chamar isso de livre-arbítrio. A Bíblia chama isso de liberdade. Nós perdemos esta capacidade. Portanto, nós não perdemos a condição ou o estado ou uma circunstância, nós perdemos uma capacidade. É algo quase concreto. Portanto, depois do pecado, nós deixamos de ter uma habilidade, uma capacidade, uma potencialidade que foi extinta com o pecado. Ou seja, escravidão é o oposto desta capacidade. O que mostra que há uma coisa externa. A escravidão não é uma imposição de um sobre o outro. É a troca de uma capacidade, ou seja, você é escravo, não está escravo. Isso faz toda a diferença. Você é livre, não está livre. Isso faz toda a diferença. Porque se é ser, só é possível resgatar a escravidão do pecado por um processo de refazer o ser humano, recriar o ser humano. Por isso que salvação, educação estão atreladas nessa palavra, criar no homem ou restaurar no homem a imagem do seu Criador. Ou seja, há um processo de criação para acontecer. Perdemos, temos que ganhar de volta. Uma outra coisa curiosa é que se é uma capacidade, a capacidade só se efetiva se eu puder executar a capacidade. E aí tem duas dimensões nesta definição. A primeira dimensão é escolher. Então eu tenho restaurada em mim a capacidade de escolher outra vez, porque na escravidão não há escolhas. Se você é escravo, não tem escolha. Se você está escravo, tem escolha. Mas se você é escravo, não há escolha. Diga. Uhum. Sim. Sim, porque Deus restaurou em você a capacidade de escolher, sem retirar a capacidade de não escolher. Por que Deus fez isso? Por que Ele não chegou lá e tirou o pecado completamente e colocou de volta a restauração? Porque para ir para lá eu fiz uma, para vir para cá eu não fiz escolha alguma. Ele escolheu por mim. Aí está a diferença. Como Deus escolheu por mim e Deus não escolhe por mim, Ele me criou livre, o que Ele faz? Entre aspas, Ele põe dois mins. Um mim dele, um mim, aquele que eu escolhi ser, escravo. E agora esses dois começam a brigar dentro de nós. Toda vez que você escolher Deus, haverá um conflito. Toda vez que você escolher Satanás, haverá um conflito.
Isso é o que Deus fez. E isso Ele fez gratuitamente, graciosamente, porque eu não tinha condição de fazer. Ou seja, uma vez escravo, escravo para sempre. O que Deus faz? Coloca um conflito para você decidir qual dos dois você quer. Ser livre outra vez ou continuar escravo. Essa é a condição. Portanto, quando Deus faz isso, e nós descobrimos que Ele faz isso, começam as lutas. Enquanto eu era escravo, não havia luta. Podia haver algum tipo de aflição pela condição que o pecado gera, mas não havia luta, não havia conflito. O conflito só existe porque Deus vem e interfere no modelo e estabelece o conflito. Aí começam as tempestades e as lutas. Daí para frente. Neste contexto vem a segunda parte dessa qualificação da capacidade, ou dessa execução da capacidade. A primeira é escolher, a segunda é fazer, executar. Por isso, liberdade é a capacidade de escolher e executar. Se você reparar, o texto de Gálatas termina dizendo assim, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, há uma escolha e uma prática. A escolha é amar. A prática é fazer aquilo que é resultante de quem ama. Porque o amor é prático. Ele não é etéreo. Amor não é um sentimento, é uma escolha. Paixão é um sentimento. Amor não. Amor é uma escolha. E se é uma escolha, esse desenho dessa escolha está atrelado à prática do fazer isso que eu escolhi. E é por isso que a definição terminava com uma qualidade, com um qualitativo. Ou seja, não é a capacidade de escolher e executar qualquer coisa. Não é a capacidade de escolher e executar aquilo que eu quiser. Liberdade só resultará de eu escolher e executar o bem. Portanto, a definição de liberdade está atrelada à pessoa que pode ser chamada na Bíblia de bem. Só tem uma. Bom não há outro senão Deus. Justo não há um sequer, senão Cristo. Portanto, o desenho que se forma de liberdade na Bíblia, ele é totalmente contraditório ao desenho de liberdade que a gente carrega na nossa história. E é por isso que é difícil, às vezes, compreender as torções que Paulo faz para tentar explicar isso. Na realidade, é ao mesmo tempo muito simples e talvez ao mesmo tempo a coisa mais complexa que exista. É uma estrutura paradoxal que Paulo traz à tona da nossa existência dicotômica de pecado e Cristo. Nesse contexto, quando você junta essas duas coisas, ou seja, esse pacote de definição, mais o pacote inicial, que é o descritor, ou seja, fomos libertos da morte e do pecado, fomos libertos daquilo que nos escravizava, isso tinha um preço, embora nos ofertado de graça, teve um preço pago, que foi o sangue desse Cristo na cruz. Essa liberdade não nos conduz para um desenho de passividade, mas para um desenho de lutas e tempestades, mas acima de tudo isso, teremos paz. Quando a gente olha esse desenho e junta com o segundo, que é, eu tenho que escolher, porque essa capacidade me foi colocada outra vez, eu tenho que executar, porque escolha etérea não transforma e não é transformadora. Portanto, tem um desenho mais amplo aí. E não posso escolher qualquer coisa, mas tenho que escolher aquilo que de fato é o bem. Aí eu volto ao coro. O coro tem uma coisa mágica nele, que é a personificação de algo que parecia etéreo. Quando o coro diz liberdade, liberdade, a nossa sensação é algo etéreo. Mas aí ele diz, abre as asas sobre nós. E isso materializa aquilo que parecia etéreo. Não só limita, mas protege, abriga. Quando a gente olha isso,
Aí esse hino passa a ter um outro contexto interessante, que é o que eu brincava com a questão da democracia. Se a democracia é governo do povo e se diz na estrutura popular que a voz do povo é a voz do povo é a voz. Se isso for verdade, nem que a gente não possa comparar com o ditado popular, então quando se diz liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, liberdade é uma pessoa que abre as asas sobre nós. Nas lutas ou nas tempestades, ouviremos sua voz. Portanto, a nossa liberdade, melhor definição não teria do que a que está na lição, a nossa liberdade é em Cristo e é Cristo. Assim como a sabedoria, Salomão a personifica como um desenho pessoal. O hino à República personificou o conceito da nossa liberdade. Porque as asas de águia, descritas em vários textos bíblicos, como de Isaías e outros, se abrem para nos proteger. Se a gente olha a voz, Apocalipse a descreve como a voz das grandes multidões ou de muitas águas. Portanto, o desenho da nossa liberdade, ele tem asas e tem voz. Voz como a voz de um povo que serve a um Deus. Por isso, Paulo termina dizendo que eu tenho que amar o próximo. Porque o mundo conhecerá um Cristo que não vê, quando a multidão que o serve reproduzir a sua voz. O mundo entenderá que Cristo ainda está no mundo, quando a multidão que o serve abraçar o mundo com as asas desse Cristo, que não pode fazê-lo porque não está no mundo, mas por seus filhos está. Se a gente lembrar o que Jesus disse no sermão antes de se despedir dos discípulos, que na realidade era mais uma conversa do que um sermão, qual é a essência que se repete por todo o sermão? Querem ser meus amigos? É simples, é só fazer o que eu mando. Uma coisa só vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Entende o que é liberdade? Liberdade é uma capacidade, primeiro, de escolher. Escolher o quê? Primeiro, escolher a liberdade. Fomos libertos para a liberdade. Ou seja, fomos libertos para Cristo, porque liberdade é Cristo. Por isso não é redundante o termo. Fomos libertos para Cristo. Uma vez libertos para Cristo, temos que executar a missão de Cristo, a obra de Cristo, a semelhança de Cristo, a vida de Cristo. Como fazemos isso? Façam o bem. E de novo isso vira música, né? A cantata Maior Amor descreve exatamente isso. Andava fazendo o bem. Portanto, eu não vejo outra forma de enxergar esse desenho de Gálatas, a não ser enxergar a pessoa que Paulo escondeu atrás do seu texto, ao personificar o desenho, ao referenciar o desenho. E é por isso que Paulo ousava dizer, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. O viver que agora tenho, nessa estrutura carnal, já não é aquele, senão o que me leva à redenção final, a pátria redentora final, a pátria da liberdade, a casa de Deus. Eu espero que seja essa a nossa esperança, aquilo que mantém a nossa mente ativa, ligada a essa expectativa dessa nova pátria, para que isso possa contagiar a outros com a alegria na forma do texto que lemos. Uma alegria prática, uma alegria que transforma e inspira tanto a nós mesmos quanto aqueles com quem entramos em contato. Que Deus nos dê essa graça, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Vida esta que foi manifesta no Teu Filho, vida esta que foi batizada com sangue, mas também com ressurreição.
Te agradecemos porque essa vida nos permite a restauração da capacidade de escolher, mas acima de tudo, nos dá um norte para escolhermos bem e escolhermos certo. Dá, Senhor, que as nossas escolhas se transformem em elementos práticos, executando esse amor de forma maravilhosa a outros que não te conhecem. Dá que possamos abraçá-los como um dia fomos abraçados por tuas asas. Dá que possamos pregar a eles a brevidade da tua vinda, como um dia ouvimos. E principalmente, dá que com tudo isso possamos apressar a tua chegada. E se possível ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Tudo isso te pedimos e te agradecemos pelos méritos maravilhosos de Cristo. Amém.